Senhor, nós te agradecemos nessa noite por mais Amém. uma comunhão com os irmãos. Amém, Que Senhor. o Senhor ilumine nosso coração para que nós possamos ser ensinados por ti, por meio do teu Espírito, para te conhecer Amém. e para que nosso coração seja cada dia renovado Sim. e que cada um de nós se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, que jamais nos desviemos dela, para que possamos, Senhor, seguir a nossa carreira com temor e tremor, Amém, Senhor. sempre na obediência à tua palavra, almejando a pátria celestial. Então, nessa noite, Senhor, conduz essa reunião, conduz Amém. essa comunhão por meio do Espírito Santo e traga luz para nós, Senhor. Amém. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Oi, irmão Ronaldo aí. Graça e paz. Ô irmão, graça e paz. Graça e paz, irmão Ronaldo. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Que nem hay un muchacho aquí que le fala bendición y vida eterna. Ah, fala Ele assim. sempre tem o costume de bendiciones e vida eterna. Muito Ele é bom. um cara assim, ele é um cara simples. Amém. Tá, Glória, tá dando para glória ver a ali, Deus. né? Sim. Escatologia, Mateus 25, 31, 46. Isso. Vou estender aqui, ó. Ótimo, então. Então, justamente, irmãos, a pergunta dos irmãos sobre Mateus 25, né, e 31 ao 46. Nós podemos começar com a leitura, então, né? Vamos lá, então, Mateus 25, né? Não precisa anotar, né, irmão? Depois você vai passar, né? Vou passar, irmão. Daí, se os irmãos quiserem depois Tá bom. acrescentava, aí sim vamos anotar também, seria interessante, né? Então, compartilhar se Certo. os irmãos acrescentam bastante coisa. Mas Mateus 25, a partir do versículos 31, né? Então vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, Sim, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. sim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. sim. É até aqui, irmão? Não, até o 46, até o fim. Até o 46. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso,
e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso. Aqui o ponto-chave, irmãos, e nós precisamos lembrar, né? Isso aqui no versículo 31 é após, né? O versículo 31 é radical. Quando o Filho do Homem, na sua majestade, vier e todos os anjos com ele. Então, nós sabemos que esse desfecho é a partir o cumprimento de tudo que Apocalipse vai trazer em relação à última semana de Daniel. Nós lembramos, né, que a partir do capítulo 4, o desdobramento de Apocalipse é as coisas que hão de vir, né? Então, a partir de que o livro é aberto, né, os selos são abertos, aí vem o desdobramento daqueles últimos 7 anos, que vai trazer o cumprimento das profecias, né, em relação a Israel. Aqui nós lembramos que Israel, ela está em uma situação atualmente, ela está desligada, né, está cortada. Embora hoje eles são nação, né, eles estão lá como nação, eles estão totalmente desligados de Deus. O que está operando hoje é a ação de Deus em relação aos gentios, né? Nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Então, vai chegar um momento na história que nós estamos cientes disso, é que o povo de Israel vai ser injertado novamente. O tempo dos gentios vai acabar, né? E vai ser injertado Israel. E nós podemos ir lá em Romanos, rapidinho, só para contextualizar o que estou falando, Romanos 11, né? Deveríamos ler todo o versículo, mas por causa do conteúdo bem extenso, vamos ler só o 26, 25 e 26, né? Irmão, sugestão, tá? Se você quiser desenvolver, se os Sim, irmãos concordarem, lógico, né? Quiser sim, desenvolver sem se preocupar com o tempo, porque a gente tem 1 hora, nós estamos em poucos irmãos. Então, se sim. você quiser estender, pode, por mim, pode estender. Se o irmão Ronaldo, o irmão Amor concordar, Para lógico. mim, para mim, tá tranquilo também, Ah, irmão. Estou à disposição. tá ótimo. Eu estou em Então, paz. vamos então aproveitar. Aqui nós lembramos que Paulo ele vem abordando, né? Então, já que a gente vai falar disso, vamos no capítulo 9, então, para fazer uma pequena introdução sobre o que Paulo vai falar aqui, né? Então, nós lembramos que Paulo amava Israel. E se for ou dependesse dele, ele até daria a sua vida e se tornaria anátema por causa dele. Olha como fala capítulo 9, versículo 1 e 2. Disse: digo a verdade em Cristo e não minto. Testemunho comigo no Espírito Santo, na minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Essa é a expressão que ele usa quando ele vai falar de Israel. E versículo 3 diz: Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E ó, ele vai exclamar o seguinte: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito para todos sempre. Amém. Mas o que ele vai falar no 10? Ele vai falar assim, versículo 1, irmãos, a minha boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus que é, a favor deles, né, do povo de Israel, são para que sejam salvos. Salve. Esse é o desejo do coração dele. Mas no versículo 2, ele vai mostrar por que, que eles não podem ser salvos. Porque dou testemunho de que eles têm selo por Deus. Irmãos, como que Israel tinha selo por Deus? Nós lembramos, né, a história de Israel, o selo que eles tinham em relação às coisas de Deus. Era muito, muito notório em Israel. Mas ele vai fazer uma exclamação, porém, não com entendimento. E isso nos lembra uma frase que o Senhor falou para os saduceus: errais porque não conheceis as escrituras nem o poder de Deus.
Então, lamentavelmente, eles examinavam as escrituras porque julgavam nelas ter a vida eterna. Contudo, eles estavam endurecidos no coração. Por isso que eles não podiam se achegar ao Senhor, né? Então, aí versículo 3 só para mostrar isso aqui que é importante, do capítulo 10, versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E o 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha, irmão, que prejuízo, né? E nós lembramos ali em Mateus o lamento que o Senhor faz quando ele desce a Israel, né? Desce aquela vez que é recepcionado pelo povo. E até os fariseus mandaram calar, né? Pediram para os seus discípulos, ó, fala para o povo calar, porque eles estavam proclamando, né? Hosana, que vem no nome do Senhor, e tirando as palmas. Ele vinha montado naquele cria de, como que é? De mula, né? Não é mula, né? Como que é o nome em português? É jumentinho. Jumento, É, isso, jumentinho. a jumentinha. Ele vinha montado. E ali ele exclama, né? E disse: Quantas vezes quise eu juntar-vos como uma galinha junta seus pintinhos, e não quiseste. Essa era a dor do próprio Senhor, né? Nos lembramos que nesse episódio até o Senhor chorou, né? Foi a exclamação de ver o que ia acontecer com Israel. Então, só isso para contextualizar. Agora nós podemos ir no capítulo 11, irmãos. E olha que vai falar Paulo aqui no capítulo 11. É muito interessante. Nós podemos ler do versículo 1 adiante, né? E pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? Paulo está falando isso depois de que desenvolveu tudo o que aconteceu com Israel. De modo nenhum, fala ele, porque eu também sou israelita e descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Não sabeis que o que a Escritura refere a respeito de Elias, como está perante Deus contra Israel, dizendo: O Senhor mataram os teus profetas, arrasaram teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Lembra a resposta divina? Ao que ele diz, porém, resposta divina. O que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Isso aqui é muito importante, irmão, porque nos faz lembrar que Deus sempre tinha um povo dividido, né? Vamos falar assim. Uns que normalmente estavam idolatrando, adorando e servindo deuses, e tinha um remanescente que queria o Senhor. Sempre foi Israel dessa maneira, né? E aqui ele está retratando isso, essa situação, né? Elias estava reclamando que só ele que estava aí e pediu que tirasse a vida dele, mas a resposta do Senhor mostrou que o Senhor conhece aqueles que realmente lhe pertencem. E que aquelas pessoas em Israel, que aparentemente ele não via, né? Elias não sabia, mas ele fala que tinha essa quantidade de pessoas que não dobraram seu joelho, né? E não confessaram com a boca. Olha isso, porque lá tinha costume de se ajoelhar e beijar aquele ídolo, né? Então, 7.000 não fizeram isso de Israel. Olha que interessante, né, irmão? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje. Olha que interessante. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E agora, irmão, vamos para o 25. Vamos partir para o 25 agora. Olha que fala lá. Ó, e ele vai trazer uma figura, né? Que eles foram cortados e nós fomos injertados. E aí vai falar assim no 24. Olha que fala no 24. Pois se fostes cortado de que... não, perdão. Pois se fosse cortado da que por natureza era a oliveira brava e contra a natureza injertada em boa oliveira, quanto mais, eu está mostrando um exemplo, nós que éramos a Oliveira Brava, fomos injertados, né? Quanto mais não serão injertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais, falando de Israel, né? Olha como fala o 25, irmãos.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Qual que é o mistério? Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que venha o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude do gentio. Olha que tem um até aqui, irmãos. E isso, irmãos, nós precisamos ter uma especial atenção para entendermos essa expressão de 144 mil que estão em pé no Monte Sião, no capítulo 14 de Apocalipse, que vai fazer também menção em Apocalipse 7. Nós vamos tentar desdobrar aqui de tal maneira para ficar bem claro, né? Assim, versículo 26, assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a sua impiedade. Então, algumas interpretações bíblicas dizem que Israel toda vai ser injertada, mas quando você vai no capítulo 9, versículo 26, desse mesmo livro, Romanos 9, 26, olha o que fala lá, irmãos. Ó, e no lugar que eles foram chamados, que não foram chamados, ou, no lugar que lhes disse, vós que não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Mas, 27, mas relativamente a Israel, Allah falou dos gentios, né? Mas agora vai falar Sim. daquele que foi cortado. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. O que que clama Israel? O que que clama Isaías de Israel? Dizer, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, quando você tem que arrastar essa leitura no desdobramento de Paulo para entender o capítulo 11, versículo 26. Porque se nós lêssemos aqui 26, olha que interessante, irmão. E assim todo Israel será salvo, qual que é o entendimento que nós estamos tendo? Ah, todo Israel vai ser salvo. Mas, irmão, é importantíssimo entender que é só o remanescente que será salvo. Por isso que tem a marca na fronte de um número. É claro, nós vamos desenvolver com clareza isso aí, mas vocês vão entender que sempre é um remanescente. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Tá, continua. Tá acompanhando os irmãos, né? Sim, irmão, tá ótimo. Tá bom, então tá bom. Ó, e esta é a minha aliança, versículo 27 agora. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, irmãos, nós vemos que, embora Israel está cortado na atualidade, que eles rejeitaram o Senhor, por esse motivo eles foram cortados e tudo mais, e vemos tudo que é negativo que aconteceu com Israel, né? Até o último genocídio que aconteceu ali não há muito tempo. Vimos tantas coisas que foram desdobradas em relação a Israel. E na atualidade ela está desligada da graça, desligada de Deus. Nós sabemos, irmãos, que quando chegue o tempo, eles vão ser injertados novamente. E isso nos fala muito que não vamos dar tempo, porque isso precisa mesmo, capítulo 24 de Mateus, nós precisaríamos desenvolver muito mais claro, né? Mas eu vou ler só um versículo de Mateus 24, versículo 15. Olha, irmãos, que fala lá, Mateus 24, 15. Aqui, como começa esse diálogo? Esse aqui é quando os discípulos desejaram mostrar as grandes construções do templo, né? E levaram o Senhor e mostraram, né? E o Senhor falou: você vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. O Senhor vai falar, né? Então, o que que fizeram os discípulos no versículo 1, ali do capítulo 24? Tendo Jesus saído do templo, ele retirado quando se aproximaram dele, seus discípulos, para lhe mostrar as construções, certo? Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele seus discípulos e, em particular, lhe pediram: disse-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do céu.
Então, esse é o, vamos dizer assim, o encape do desdobrar do capítulo 24, que nós deveríamos usar só na reunião para isso aqui. Mas, por causa que nós estamos abordando outra coisa aqui, só vamos ler o 15. Então, o versículo 15 é interessante porque o Senhor vai mostrar que em determinado momento vai acontecer isso. Quando Deus está lidando com Israel, agora, em determinado momento, que é especificamente 3 anos e meio depois, quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou no capítulo 9, os irmãos lembram, do versículo 27 ou 29. Ele falou sobre esse abominável, né? Da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo. E nós precisamos ir lá rapidinho, só para lembrar isso que é importante, né? Isso deveríamos falar das 70 semanas de Daniel, mas como a gente não vai ter tempo de falar agora, só vou dar um rapidinho para mostrar isso aqui no capítulo 9, versículo 26 de Daniel, né? Ó, se os irmãos acharam, eu leio aqui. Depois das 62 semanas, será morto ungido. E já não estará no povo, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, ainda não vem, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70. O Senhor foi morto e o povo de um príncipe, que é o povo romano, mandou o imperador Tito lá e destruiu o santuário. Lembra disso? A Sim, cidade e seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra e desolação são determinadas. Ponto. Agora, versículo 27. Olha que interessante aqui. Ele fará. Agora ele faz menção do príncipe. Lá falou do povo desse príncipe. Mas aqui no versículo 27 ele diz: e ele firmará aliança. Quem que é? Agora é o príncipe. Que ainda não tinha vindo lá no capítulo 26, mas aqui no versículo 27, ele aparece agora. Então, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade, exatamente, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Olha que interessante o desdobramento, porque lá no 26 falou que esse povo destruiu o santuário, certo? E Sim. nós lembramos que Tito destruiu tudo, queimou tudo, não ficou nada, só ficou os muros lá, que você lembra os muros lá, na atualidade? Mas aqui no 27 fala que ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar sacrifício. Ó, fará cessar sacrifício e a oferta de manjares sobre as abominações virá assolador. Olha, isso é interessante, né? Porque nós precisamos lembrar. Em que momento da história que Israel praticava sacrifício? Só quando tinha um tabernáculo e quando tinha o templo. Então, se o sim, templo foi destruído no versículo 26, significa que novamente vai ser construído, que ainda na atualidade não tem um templo lá. Então, esse príncipe que lá no versículo 26 não apareceu, ou que estava por vir, agora no 27 ele aparece. E o que ele faz? Firma aliança com muitos, ou seja, muitas nações, por uma semana. sim, Quantos dias tem uma semana? 7. Está representado aqui por anos. Então, são 7 anos. sim. Na metade, significa que é 3 anos e meio. Ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar essa aliança. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as sazas da abominação e virá o assolador, até que a destruição que esteja determinado se derrame sobre ele. Então, aqui, só para contextualizar, voltando lá em Mateus, nós voltamos lá em Mateus 24, né, versículo 15, por que que eu levei lá? Para vocês entenderem por que tem um remanescente. Ó, irmãos, é muito importante isso aqui, porque esses 144 mil, que nós vamos ler, vamos fazer a leitura já logo, logo fazemos, mas eu vou ler e deixar em aberto para vocês lembrarem só, tá? Como que diz o versículo 31 do capítulo 24? Perdão, é o versículo 15 do capítulo 24 de Mateus. Como que diz? Quando, Quando
Pode ler, irmão. Pode ler, por favor. Pode ler. Pode. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Pode ler, irmão. Aí tem que ler o 16, né? Tem. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Aí. Continua até onde? Continua até o 21. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aí. Muito bom. A coisa vai ser apertada mesmo. Exatamente. Então, o que que nós pensamos no passado? No passado, a gente entendia que quando ele está falando isso, está falando para Israel, todo Israel. Mas o interessante é que o próprio anticristo, que agora é o príncipe desse povo, vai fazer aliança com Israel. Mas não é Israel que vamos falar assim, o remanescente. É Jerusalém atual, que é aquela que faz que sempre teve, irmãos. Sempre teve aquela Jerusalém que fazia abominações contra Deus, adorava os Sim. ídolos, que sempre faziam mal. Nós temos o caso do Senhor. Quando o Senhor veio, encontrou pessoas que eram tementes, justas? Encontrou. Mas a grande maioria estava, como dizia, na apostasia religiosa, ao ponto de eles não reconhecer o dia de sua visitação. Quando nós lemos que Israel não reconheceu o dia de sua visitação, nós imaginamos que era todo Israel, mas não. Era a grande maioria e era a liderança de Israel. Tanto foram eles que levaram a morte ao Senhor, né? Então, esse paralelo sempre teve em Israel. E eu estou falando isso para entendermos 144 mil, porque do contrário não entende. Precisa se entender essas duas linhas. Tem uma linha que está associada com quem? Com o anticristo. Tanto é que o trono do anticristo vai estar em Jerusalém, irmãos. Ele vai sentar lá no santuário. Ele vai ter aprovação de alguns. É lógico que o Senhor está dizendo para aqueles que fujam. Para quem que está falando fujam? Que nós lemos aí o desdobramento. Você pode ler até o 15, né? Do 15 em adiante, ele vai aconselhar. Não voltem. E ai das grávidas, tal, tal, tal. Porque esse é o remanescente que Apocalipse vai falar. Vamos lá. Você lembra Apocalipse 12? Aí vai ficar mais claro agora. Apocalipse 12. Olha, isso então não estava nada preparado aqui. Isso nós estamos só lembrando. Aqui nós lembramos. É interessante que aqui ele vai mostrar, né? Viu-se uma grande sinal no Mas está céu. bem claro, irmão. A Tá bem? sequência está bem clara. Tá vendo? Impressionante, hein? Viu-se, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. E é interessante que agora ele vai mostrar outra visão. Viu-se também outro sinal, perdão, outro sinal no céu. Qual que é outro sinal? Eis um dragão grande, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Bom, aqui nós vamos contextualizar, vamos trazer a explicação. Então, aqui você tem duas visões. Uma é a mulher, essa mulher é Israel, irmãos. É interessante isso aqui. Nós precisamos ver Israel como um tudo agora. Porque de onde que veio o Senhor? O Senhor veio de Israel. E essa era a Sim. promessa que tinha feito do descendente. Então, ele, como descendente, está
descrevendo aqui o filho varão que nasceu e que há de reger, está falando quando o Senhor voltar, ele vai reger, né? Então, o diabo tentou devorar, mas ele foi arrebatado. Então, ele está mostrando que a vitória do Senhor, na verdade, foi a morte e ressurreição. E ele foi Amém. arrebatado para onde? Para o trono de Deus. Então, Trono de Deus. Que é o algumas único que foi, né, irmão? é É o o único único que que foi tá até lá. é o único que foi. Impressionante, ó. E aqui, logicamente, vai mostrar essa outra visão que nós não vamos desenvolver, porque precisaria capítulo 13 de Apocalipse, precisaria vários textos para nós, capítulo 17 de Apocalipse, para mostrar isso aqui, dessa segunda visão desse dragão vermelho que tem sete cabeças sete chifres. Então, agora o nosso foco é a mulher. Então, olha interessante, irmãos. Versículo 6 volta a falar da mulher. E fala assim: a mulher, porém, fugiu para o Para deserto, Deus. onde ele havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O equivalente, sabe quanto que é, irmão? Três 3 anos anos e e meio. meio. Então, é interessante porque aqui ele está mostrando uma figura só. Ele diz a mulher. Então, todo mundo, quando lê a mulher aqui, lê como Israel. Só que aqui já não é mais a Israel completa. É aqui, vamos falar assim, o remanescente. Por quê, irmãos? Porque toda a Escritura fala desse remanescente que Deus protege, que Deus cuida, que Deus sela, que vai guardar nessas situações. Olha que interessante. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde ele havia Deus preparado lugar para ser sustentada esses 3 anos e meio. Ou seja, ela vai ser protegida das garras. Olha como que siga. Ó, aqui vem o desdobramento novamente, vai falar do diabo, o que vai acontecer com ele, né? E foi expulso o grande dragão, versículo 9. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Fala assim. E com ele seus anjos. Certo? Isso aqui vai ser justamente nesse período. Então, ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E eles, pois, aqui tem uma frase, né? E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que dera, mesmo em face da morte, não amaram a sua vida. Isso nós explicamos outro dia, irmão, que é assim: a vitória dos santos naquele período, nesses 3 anos e meio de grande tribulação, porque o capítulo 24, versículo 15, ele vai mostrar isso. O que vai fazer o anticristo? Ele vai perseguir, vai matar, é uma grande tribulação. Você sabe que ninguém vai poder comprar, vender, e aí vai ser uma perseguição, eles vão ser mortos. Em capítulo 13, versículo 7, depois os irmãos leem, diz assim que ele foi permitido que a besta, que aí é o falso, o anticristo, a besta que sai da terra, ele vai lutar com os santos e os vencerá. Isso fala o versículo 7. Mas aqui fala, eles o venceram. Ué, lá fala que o anticristo venceu eles. Mas aqui fala que eles o venceram. Porque o sentido aqui, irmãos, que nesse período de 3 anos e meio, para você ser um vencedor, você tem que morrer pelo Senhor. É esse que está falando aqui. Como que eles venceram? Eles venceram quando eles não se importaram consigo mesmo. Eles, pois, o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro. E Isso, por é isso que eu ia falar. causa... Pode falar, irmão. Não, era isso mesmo. Eu ia falar para você ler de novo esse verso 11. Por isso que eles Ah, venceram. isso. Por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram sua própria vida. Então, a vitória deles está em dar a vida pelo Senhor. E você vê lá em capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, que ele vai dizer, né? Estes são os que vieram da grande tribulação, que não se deixaram colocar a marca da besta, né? E viveram e reinarão com Cristo por 1000 anos.
Essa grande multidão que você vê ali no capítulo 7 do Apocalipse, com veste branca, que ninguém podia contar, são os que saíram da grande tribulação. E aí o Senhor consolará de toda lágrima, né? Secará toda lágrima, que fala assim no final, né? São esses aqui, os que nesse período estão dispostos pelo Senhor a dar sua vida. Assim que eles vão ser vencedores, viu, irmãos? Bom, eu fiz um parêntese, eu vou voltar porque nosso foco nessa leitura é a mulher. Olha como que continua. Aqui no 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu quem agora? Esse é o 13. Perseguiu a mulher. Quem que é a mulher aqui, irmãos? Israel. Israel. Mas não é a Israel atual, vamos falar assim, né? O Jerusalém atual. Aqui é o remanescente. Olha que interessante. Ó, e viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz seu filho varão. E foram dadas as duas asas do grande águia para que voasse até o deserto, onde deu ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, isso significa a mesma expressão que usou no versículo 6, que nos lemos um pouquinho mais para Aqui, frente. Pode falar, irmão. aqui quando fala da mulher que representa Israel, é Israel os crentes, né? Não, não é os crentes. Ó, por que não, irmão? Não? Não, olha aqui como continua a leitura. É muito boa pergunta, viu, irmão? Olha como continua a leitura. Versículo 15, leia, por favor, irmão. E Então a 16. serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Isso. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Isso. Continua ali, Irou-se você. irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, Aí, que guardam os mandamentos de Deus aí. e tem o testemunho de Jesus, Aí. e se pôs em pé sobre a areia do mar. É verdade, tem uma separação Muito aqui. bom, hein? Isso. Tem Muito uma interessante. separação. Bem definido, né, irmão? Como Bem ele não. separado. Isso. Não consegue atingir. Ele não. Aqueles que têm a marca. Agora nós vamos fazer a leitura, né? Para vocês entenderem bem claro isso aí. Ele atinge aqueles que têm a marca. Ele quer atingir, mas não consegue. Não, aqueles que. São dois grupos, não são? Então, Na verdade, são três Aqui, aqui. Você tem a mulher, que são o remanescente. Você tem o restante, que são os crentes, né? Vamos falar assim, os irmãos, né? O restante da descendência dele. E você tem aqueles que têm a marca da besta, que sim, são dele, vamos falar assim, né? Que estão, porque você tem que lembrar que muitos vão seguir o anticristo no mundo. certo. São essas pessoas que vão estar contra. E entre e meio dessas pessoas que se unem está a grande meretriz. E esse não é o nosso foco agora, né? Mas nós vamos falar quem que é a grande meretriz. É Israel atual. Muitos dizem, ó, quando você vai, os irmãos que apresentam estudos, eles falam que Israel, aquela grande Babilônia, ela é a Igreja Católica, outros vão falar que é o dinheiro e outros falam outra coisa. Mas na verdade ele está falando porque você tem que saber que tem duas linhas. Tem aquela que faz aliança com Satanás, onde Satanás vai colocar o trono. E isso fica muito claro no capítulo 15, o capítulo 11 de Apocalipse, que não vamos entrar lá. Mas depois nós podemos desenvolver para deixar claro isso aí. Aí quando tem as duas testemunhas e é morto, sabe onde que são mortos as duas testemunhas? É em Israel. Agora você me É. pergunta, o que está fazendo o anticristo em Israel? Ele matou todos os judeus e perseguiu todos? Não, ele tem aliança com eles. Estão sendo um. Ela está em cima. Você vai ver depois isso no desdobramento. Ela é a grande meretriz que bebeu o sangue do santo. Olha, irmão, quem que foi que matou os profetas? Lembra na história? Não era Israel que fazia isso? Mas era sim. todo Israel?
Não. Não era todo Israel. Era a liderança, era aqueles que estavam desviados, aqueles que se prostituíam, né? Espiritualmente falando, adorando outros deuses. Sempre teve Israel isso. E é interessante porque fica claro, quando você apresenta nessa escritura, fica bem claro que a Grande Babilônia é aquela Jerusalém atual, né, que é mencionada lá, que faz aliança com o diabo. A gente vai desenvolver depois, mais para frente, isso aí, deixando bem claro. Então, até aí, nós trouxemos o posicionamento dessa mulher que agora foi protegida e que está fora do alcance do diabo, certo? Até aí tá claro, né? Agora nós vamos Sim. entrar. Não sei se os irmãos têm alguma pergunta, podem fazer antes de entrarmos aqui. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Vai ficar bem claro agora, né? Então, nós já limos capítulo 25, né? Ó, então, aqui, irmãos, é interessante porque eu fiz um comentário com os irmãos que quem é que hereda a terra? Então é interessante, porque quando o Senhor vem com seus anjos e separa as ovelhas dos cabritos, as ovelhas vão entrar no reino de Deus que está preparado antes da fundação do mundo. Então, essa expressão dá uma conotação que esses vão reinar ou como que ressuscitaram para reinar. Não, esses são os que sobraram da grande tribulação, essas nações. São pessoas vivas, não são os que ressuscitaram. O Senhor vai fazer uma separação entre as ovelhas e os cabritos. Então, quem que vai entrar no reino terrenal? Olha o versículo aqui, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o versículo de Salmo 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Salmo 37:11. Que o reino do Senhor, no reino milenial, será um reino de justiça e de paz. Olha aqui que impressionante, né? Não é Sim. impressionante isso aí, irmãos? Quem são eles? Porque os malfeitores, aqui é Salmo 37:9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, herdarão novamente a terra. Salmo 37:29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, ficando bem claro agora, quem são essas pessoas? São pessoas vivas que vão entrar no reino do Senhor. Uma expressão que os irmãos lembram sempre, não sei se os irmãos lembram, né? Quando os discípulos quisiram impedir as crianças entrarem no reino, né? Vir a Jesus. Lembra que o Senhor falou para os seus discípulos? Quem Que o lembra? reino do Senhor deles, né? Esse ali, os Isso. pequeninos, né? Isso. Só que você tem um versículo que contraria. Que irmão me lê para mim? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Vamos lá. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Viu? Então, quando você lê um versículo como esse, então uma criança não pode, porque a criança é carne e sangue. Como que ela vai entrar no reino de Deus? O Senhor está falando que de tais é o reino do céu. Então, você tem que enquadrar isso justamente no momento em que o Senhor está separando as ovelhas dos cabritos. Na, no reino do Senhor vai entrar criança, não tem esse negócio, ela é cabrito. Que ela não tem oportunidade ainda de mostrar que ela é cabrito ou velho. Entrar, ela vai entrar direto, não tem isso aí. Entende? Detalhes é o reino do céu. Agora, no reino milenial, Deus vai tratar, e nós sabemos que depois que se cumprir os 1.000 anos, capítulo 20 agora, né, versículo 11, versículo 9 de Apocalipse, vai falar que quando se cumprirem os 1.000 anos, Satanás que estava atado será solto e saldrá a enganar as nações para juntá-los em God e Magog para a Sim. peleja final, fala desse jeito a expressão. Quer dizer, novamente, as pessoas que se multiplicaram durante esse reino milenial, elas vão ter que provar que elas são de Deus ou não, viu? De que lado que elas vão estar. Então, agora nesse momento que começa o reino do Senhor, ele vai fazer isso. Então, quem que vai entrar aí?
Nós sabemos que não, para você hoje formar parte da ressurreição é uma coisa, né? Mas naquele período, que é o período de 7 anos, Deus vai lidar de outra maneira. E me lembro um versículo que eu não sei se está no capítulo 15 do Apocalipse, mas fala assim que o quarto anjo saiu anunciar o evangelho eterno, fala assim, né? Não lembro se é o 15, mas é Apocalipse 14. Vamos ver se é o 14. É assim, versículo 6, É, 14, 6. ah, É, 14, 6. É interessante isso aqui, irmão, porque a gente tem que ver como é que Deus está lidando com essas pessoas que estão ali diante dele para entrar no reino. Tem ovelhas e cabritos. Ali não é falado sobre Jesus, sobre a fé evangélica, nada disso. É falado sobre cuidar daqueles que estavam sendo perseguidos. E somente são chamados justos aqueles que cuidaram daquelas pessoas que nesse período estavam sendo perseguidas. Elas são chamadas de justos e merecedoras de entrar no reino. Olha que como fala o versículo 6. Olha como que é interessante, né? Ali já não tem mais o evangelho propriamente sendo pregado, mas tem o evangelho eterno. E vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno. Olha que interessante essa expressão. O conteúdo do evangelho do eterno, ele vai explicar o que que é. Para pregar aos que se assentam sobre a terra e em cada nação, tribo, língua e povo. Então, esse pregoar do evangelho eterno não é através de nós. Hoje nós pregamos o evangelho, né? Somos nós que pregamos. Naquele período, quando chegar a grande tribulação, não é mais pessoas pregando o evangelho. São os anjos que vão falar agora. Olha que impressionante, né? Literalmente, irmãos. Olha o que eles vão Sim. falar, esses anjos. E, logicamente, tem as duas testemunhas, mas as duas testemunhas é somente para Israel. Não é para o resto das nações. Para as nações são esses aqui, ó. Ó, interessante. esse verso 7, ele que é o evangelho eterno. Isso, irmão. Pode ler, por favor. Os anjos proclamam o evangelho eterno aqui no verso 7, Isso. dizendo em grande voz: Temei a Deus e Isso. dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a Isso. terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o Isso. evangelho eterno. É Isso, uma irmão. Muito verdadeira bem. adoração eterna para Deus, né? Sim. Ó, ou 9, como continua, porque aqui tem vários anjos. São 4 anjos ao todo, né? Mas Sim. olha que fala a terceira aqui, no 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então é impressionante, irmão, isso aí. Sim. Ó, nós estamos só contextualizando para entender, por um lado, quem são os que, esses santos que são chamados justos, que vão entrar no reino, participar do reino que está preparado antes da fundação do mundo, a quem que eles cuidavam? É ao remanescente de Israel. São aos santos também, viu? Então você tem que enxergar a perseguição contra os santos, por um lado, e contra o remanescente. E por que não contra Sim. o resto de Israel? Por que não contra o resto de Israel? Porque Israel tá junto. Aquela que se vendeu, aquela que se uniu ao anticristo. Só o remanescente que vai estar lá no deserto sendo protegido fora do alcance do diabo. Mas o resto que Deus também está lidando com o resto dos crentes vai ter oportunidade, aquele justo, chamado justo, de proteger. E aqueles que desprezam a oportunidade de proteger essas pessoas, eles são lançados para o lago de fogo. Primeiramente, eles vão morrer, né? Você Sim. se lembra como que era antigamente as batalhas? Quando o exército voltava das vitórias?
Ó, eles exterminavam com tudo que eles queriam, deixava só aquilo que ele servia para eles, viu? Era assim, o negócio não tem esse dor. Aquele que é inimigo era morto na hora. Israel mesmo, por ordem do próprio Deus, às vezes tinha que eliminar tudo, criança, tudo, não sobrava nada, ninguém. Hoje, quando você fala assim, puxa, a gente tem outros critérios na sociedade hoje, né? Mas naquele tempo, irmãos, era assim, Acaba com a totalmente. cidade toda. Acaba Exatamente. com aquele reino todo. Acaba com tudo. Então, quando o Senhor separou os cabritos, ele vai eliminar todos. Só quem vai entrar no reino são os chamados justos, viu? Então, a partir dali fica mais claro, então, nós entendermos isso. Aqui nós já limos Mateus 25, né? Olha que interessante aqui, irmão. O remanescente aqui eu coloquei versículos, e inclusive já expliquei, mas só vou lembrar. Isaías 10, 20 e 22, Isaías 11, 11 ao 16, Romanos 9, 27, Romanos 11, 5, Miqueias 2, 12, Zacarias 8, 12 e Romanos 11, 26. São todos que falam sobre remanescente. Depois os irmãos procuram, Vou porque... marcar rapidinho aqui, irmão. Peraí. Só falta dois. Então tá bom, pode pegar lá. Pode passar. Tá. Inclusive, eu vou passar para você o slide depois, né? Mas mesmo assim, é bom pegar ali. Bom, aqui, irmãos, é interessante essa leitura. Não lemos ainda, se algum irmão quiser ler, eu preciso a leitura do capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 ao 4. Vamos lá. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bom, irmão. Você vê que é interessante esse desdobramento, né? Começa no capítulo 7, versículo 1, né? Aqui nós ainda não temos a apertura do sexto selo, mas nós estamos aqui ainda como um parêntese, ele vai fazer para trazer, né? O anterior acontecimento disso é aquelas almas debaixo do altar, que nós já falamos, né? Depois que ele fala das almas que estavam debaixo do altar, ele traz isso aqui. Aí depois disto, João diz, né? Eu vi 4 anjos em pé no 4 cantos da terra. Isso mostra, irmãos, que o flagelo que vai vir, o desdobramento que vai vir agora é para toda a terra. Então, os 4 pontos cardinais demonstrando que todos eles vão ser atingidos. Terra, mar, árvores, tudo, né? E aí um dos anjos fala assim: peraí. Não faça isso. Até marcarmos, aí que isso que é muito interessante, né? Com o selo de Deus, viu? Ele tinha um selo de Deus. E o selo, irmãos, é muito interessante. Nós temos várias expressões nas escrituras que nós podemos procurar com o tempo sobre isso, que o selo de Deus foi sempre marcado isso na história. Vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que as quais foram dados de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o quê? Que expressão usa? Os O servos do selo. nosso Deus. Presta atenção, irmão. Aqui não fala o servo de nosso Senhor Jesus Cristo, fala o servo de nosso Deus. Então, nós estamos lidando com Israel. Por isso que aqui Sim. você tem o desdobramento. É interessante essas coisas aqui. Que Deus está lidando com Israel agora. Então, esses servos, que são 144.000,
que não é um número específico, não podemos trazer como número específico 12 mil de cada tribo exatamente, né? É um número, vamos falar assim, simbólico, uma quantidade que Deus tem preparado. E alguns Na irmãos, verdade, é os 144.000, mas a gente não pode dizer quanto de cada tribo, né? não, É fala isso, aqui né? a expressão, 12 mil de cada tribo. E ele começa a falar, né, na leitura, né? A Falou. partir, eu não coloquei aqui, mas depois você pode ver a leitura final, até o final, vai falar 12 mil da tribo de cada um, vai mencionando. Inclusive aqui eu preparei um quadrinho para vocês verem. E ele menciona 12 mil de cada tribo. Aí você multiplicar por mil, aí vai dar 144 mil. Ele Então, falou 12.000, sim. essa multiplicação é exata, um número exato, mas mostrando a totalidade, na verdade. Está querendo dizer com isso que Deus tem um número deles. Vamos dizer assim, ele sabe conhecer todos, né? Isso que está mostrando. Agora, então viu números que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Até aí ficou claro, né, irmão? Olha esse Sim. Zacarias, capítulo 6, versículo 1 e 3, que eu separei aqui, esse versículo. Zacarias, capítulo 6, versículo 1 e 3. E outra vez, levantei os olhos e vi, e esses 4 carros saindo dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. E no primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, e no segundo, preto, e no terceiro, branco, e no quarto, boiados, que é, vamos falar assim, cinza, né? Todos eram fortes. Então, isso te remonta aos 4 cavalos de Apocalipse 5, que são os primeiros selos, né? Que nós não vamos entrar para não deixar, como disse assim, para não desenvolver, porque é muito, muito comprido isso aí. Uma hora a gente pode sentar e falar sobre isso. Agora, olha esse aqui é o 9:4. Ele disse: passa no meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal à testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Está falando de Israel, irmão. Se você ler o contexto de Ezequiel, lê só se você quiser ali, Ezequiel 9, lê do 1 até o 10. Você vai falar que no meio de Israel, a degradação de Israel, tinha alguns que suspiravam. Você lembra de quem suspirava também por causa da iniquidade desses homens? Lá em Sodoma, quem era? Que era chamado de justo, justo Ló, É, que justo. afligia a sua alma porque ele era justo por causa das abominações que eles praticavam. Mas aqui é em Israel. Esse aqui não está mostrando lá de Sodoma, é Israel que está passando por essa mistura de adoração a ídolos, mas tinha pessoas que estavam gemendo. Você lembra também de quem te vai lembrar que estava chorando e dizia: Senhor, me mata, Senhor, porque sou sobre eu. Lembra dessa expressão? Que profeta era? Lembra não? Eu não lembro, irmão. Lembra, irmão Mauri? Não, não tô lembrado, irmão. Elias. Lembra que Elias Elias, né? ficou chorando porque Ah, ele sim. estava sendo perseguido por Jezabel, aí se escondeu na caverna, aí teve tudo aquela desânimo, eu falei assim, o Senhor venha falar com ele, o que você está fazendo nessa caverna aqui? Aí ele abre o coração e fala, né? Ah, Senhor, mataram teus profetas, só sobrei eu, Senhor, me mata logo. Aí o Senhor falou a resposta divina, né? Lembra que nós lemos em Romanos? Teve 7.000 que não dobraram seus joelhos, a resposta divina para ele. Sei. Você viu, irmão? Então, o remanescente novamente. Então, está mostrando que tipo o perfil dessas pessoas que foram marcadas. É isso que está mostrando esse versículo. Certo? Vamos prosseguindo aqui. Então, irmãos, aqui a gente deveria falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Já foi avançada a hora e tem muito conteúdo. Isso aqui deveríamos desenvolver. Apocalipse, os 4 cavalos, as 4 bestas, a besta que sai do mar, né? E a visão de Daniel, quando vai falar sobre aqueles animais que ele viu, o leão, o urso, o leopardo, né? E um animal terrível e tal, tudo mais. Porque está associado justamente a como o diabo lida, ou como que ele vai fazer aquela grande perseguição. Qual que é o motor de força dele, né?
e que a gente não vai entrar agora. Mas esse aqui é o capítulo 7 que nós já limos, versículo 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo divino, e que clamou em grande voz. Os 4 anjos, né? Porque isso trouxe essa relação ali dos 4 animais que Daniel fala ali no capítulo 7, eu acho que é. Mas vamos prosseguindo aqui. Esse aqui é o 9. Ele disse, passa pelo meio da cidade, já limos isso aqui também. Ó, a grande prostituta, isso aí que queria desenvolver com vocês, mas não vai dar tempo, né? E já falamos alguma coisa também, né? Agora, essa é a Jerusalém atual, ela está montada sobre a besta que sai da terra. Esse aí, o capítulo desse 7, irmãos, é impressionante isso aqui, ó. Então, o capítulo desse 7 é fantástico para nós desenvolvermos. Ele vai mostrar como que o agir, né? Aquela besta que tem 7 cabeças e 10 cornos e tal, ele vai explicar aqui nesse quadro que eu trouxe para os irmãos, vai mostrar que as 7 cabeças refere-se ao agir do diabo através dos imperadores, os impérios, os governos do mundo. Então, nós lembramos que todos eles estão relacionados a Israel. Por exemplo, qual foi o primeiro governo ou império que reinou na Terra, que é lembrado? Egito. E Israel está associado porque eles estavam escravos lá, lembra disso? Estavam debaixo do cativeiro deles. Logo mais na história, lembra que Israel se divide e que fica as tribos do norte, 10 tribos do norte, que era chamado Israel, e as 2 tribos do sul, que é chamado Judá. Lembra disso? Sim, Que aconteceu sim. com Israel através do tempo? Foram levados pelos assírios. No império dos assírios foram levados e eles foram espalhados por tudo e nunca mais voltaram. Certo? Depois disso, nós temos ali em Daniel 9, em Daniel 7, nós temos agora aquela grande imagem, né, que ele vê e que Nabucodonosor fica perturbado por aquele sono e tal, e aí vem Daniel e interpreta o sono dele. E ele vai mostrar esses 5 a partir dali: Babilônia, o Medo-Persa, a Grécia e a Roma. E um que vai vir que não apareceu. Então, o capítulo 17 de Apocalipse explica certinho, e nós podemos desenvolver uma hora para explicar isso aqui, que são os impérios. O último ainda não apareceu. Por isso que quando ele fala que 5 caíram, se refere a 5 imperadores, 5 impérios que atualmente, no momento que João escrevia a Apocalipse, 5 deles já tinham caído. Qual que já tinha caído quando João escrevia? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. E na atualidade tinha alguém operando quando João estava escrevendo. Ele estava debaixo do império de quem? Quando João escrevia. Roma, Roma, tá vendo? Roma. Tá vendo? Então, um é esse, ele fazia impressionante como fica claro. Mas ele há de durar pouco tempo. Ele fala desse jeito. Aí, quando vier, né, que está falando do 7º, ele vai durar pouco tempo. Por quê? Porque 3 anos e meio ele vai quebrar a aliança. Lembra? O próprio anticristo vai quebrar a aliança. Sim. E aí ele recebe uma ferida de morte e tal. Esse capítulo 13 de Apocalipse, que não vamos conseguir desenvolver, né? Vamos avançando, mas depois os irmãos podemos continuar com isso, né? É o verso 10 que fala que dura pouco. Isso, versículo 10. Muito bem, irmão. É interessante isso aí. É riquíssimo. Você desenvolve isso, fica impressionante como que já naquele tempo você estava falando de tudo isso, irmão. E quando ele vier, disse ele, aí ele vai sobressair sobre as nações, ele vai se proclamar Deus, né? Vai se sentar no santuário como Deus. Então começa a grande tribulação. Por um lado, nós temos a grande tribulação, mas por outro lado, nós temos da parte de Deus para a terra as catástrofes. Vamos falar assim, vai estar operando. Por um lado, Satanás fazendo isso. E ele vai estar perseguindo. Mas pelo lado de Deus, vai estar mandando sinais do céu, né? As estrelas vão cair, o firmamento vai se enrolar, lembra disso? E aí Sim. a terceira parte do mar vai
se contaminar, a água vai se converter em sangue. Então, tudo isso vai vir como flagelo sobre a terra de parte de Deus. Então, da parte de Satanás, você tem o quê? Perseguição, que é chamado da grande tribulação, que nunca teve sobre a terra. E ele vai estar matando as pessoas. E são aqueles que estão proclamando a fé, querendo o Senhor, eles vão ser mortos. Mas, por outro lado, a parte de Deus vai estar mandando sobre a terra o quê? Flagelos. Mas esses flagelos que vêm sobre a terra não atingem nenhum dos santos. É a mesma experiência do Egito. Lembra do Egito? Não teve as 10 pragas lá? Sim. Todas as Sim. pragas que vinham era para o Egito. E Israel ficava exento, não tinha para eles nada. Só para o Egito era. Imagina aquele quadro dos piolhos, né? Do lado do Egito não tinha ninguém se coçando a cabeça. Do lado de Israel, ninguém se. É. E os rãs, e tudo que aconteceu. Imagina aquele desespero do povo. E as moscas ali, tá lembrando? Puxa, do lado de Israel não tinha nada disso. A mesma coisa, irmãos. Deus vai estar mandando naquele tempo os flagelos sobre a terra, mas não vai atingir nenhum daqueles que são dele, viu, irmãos? Só aqueles que vão. E é fantástico, você vai ver como que Deus vai, eles vão querer fugir, a morte vai fugir deles, né? Daqueles que têm a marca da besta. Sim. Porque eles estão debaixo, agora vem a ira do Cordeiro. Aí vem o dia da vingança, né, irmãos? Então, esses homens ímpios que vão querer fugir, não, Deus não vai permitir, eles vão passar pelos flagelos, por tudo quanto que vier para aquele tempo. Estou fazendo só um spoiler, né? Porque deveríamos Sim. desenvolver com mais tempo. É muito bom isso aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Eu queria mostrar aquele quadro das 12 tribos, né? Ali, irmãos, Números. Depois os irmãos leem Números, capítulo 1, versículo 4 ao 16. Você tem a formação das tribos, que são os filhos de José aqui, de Jacó, né? Aqui são os 12 Jacó. filhos. Pode falar, irmão. Jacó, ou chamado Israel também, né? Isso, ó. Aqui está o quadro aqui, ó. Isso aqui é o Jacó e aqui são os seus filhos, viu? Eles estão mostrando. Daí eles se formaram as 12 tribos. Tribos. Isso, ó. E aqui você tem a formação em Números, capítulo 1, versículo 4 ao 16. E aqui vem a ordem, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, tal. E aí vai, né? Só que quando você vai lá na Apocalipse 7, que o irmão Fernando falou, ali tem 12 mil e começa, né? Só que não começa nessa ordem. Não começa nessa ordem. Não tem vários nomes aqui, ó. Dan, a tribo de Dan, não tem. Ó, a tribo de Dan foi omitida no Apocalipse. E Efraim também. Sabe por quê, os irmãos? Você se lembra ou não? Por quê? O que fez Dan que provocou a Deus a ira de Deus? Quando Israel se dividiu, lembra? E Roboão levou 10 tribos para o norte, para lá, se dividiu, né? Ele cometeu o pior dos pecados. Ele levantou um becerro lá na terra de Dan, 2 becerros e dizia para o povo lá: esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Imagina, irmão, Sim. não foi mais contado nessa contagem dos 12 mil. E também, Olha que interessante, hein? viu, irmão? Efraim também. Lembra quem era Efraim e Manassés? Manassés e Efraim eram os filhos de José. Que Jacó, quando se encontra, lembra que ele esteve no Egito e tal, quando vem o Sim. reencontro do pai com José, Com... o que faz Jacó? Pega os 2 filhos, Adota, adota para ele. adota. Isso, irmão. Isso aí, irmão. Adota para ele. Eles não deveriam estar, mas porque Jacó adotou como seus filhos, eles passam também agora a estar na genealogia, nessa genealogia que estamos apresentando aqui. Só que o que aconteceu com Efraim? Na determinada história, Efraim adorou ídolos. Se contaminou ao ponto de Deus cortar eles, viu? 2 povos que não são mencionados por causa da idolatria que eles fizeram.
Você vê que sério que é para Deus, irmão, a Que idolatria? coisa, irmão. Que coisa, hein? Dois tribos que não são. E em Duas tribos, lugar então, Efraim de Dan, e Dan. e isso, Dan. exatamente. Ó, em lugar E não deles tem aqui. aparece Levi, que normalmente Levi não recebe terra, porque ele deveria estar nas 12 tribos, né? Mas por que que ele está? Porque agora não é questão de terra, agora é questão das bênçãos, agora é a proteção de Deus, está protegendo Levi. Então, olha como apresenta como uma tribo a Levi. E em lugar de Efraim, sabe o que aparece na lista? José. Olha aí embaixo ali. 12.000 da tribo É, de José, fala desse jeito, irmão. José. Porque está representando. José. Lembra que Rubem e eles perderam o direito da primogenitura, né? Então, José tomou o lugar. A Jacó fez isso, trocou o lugar de Rubem, que era o filho primogênito dele. Filho primogênito. Então, quem heredou a primogenitura nos filhos ali é José. Por causa disso, você tem a ele substituindo o Efraim aqui. É impressionante isso aqui, irmão. Oh, que coisa, hein? É muito impressionante. E isso, irmão, Isso, isso é profundo. exatamente. E, inclusive, depois os irmãos podem comparar aquela de Números, né, que era inicial, as 12 tribos, quando Deus repartiu as terras. Não está Levi lá. E não está José também, não. É Sim. impressionante isso aqui, irmão. Então, graças ao Senhor por isso, né? Vamos ver como termina aqui. Não sei se a gente preparou mais aqui. Vamos ver. Ah, esse aqui que nós falamos hoje, irmão Mauri. Esse aqui Sim. é o Ah, 30. aquele versículo. Isso, Sim. esse aqui é o 37, 21, 28. Então, tem profecias, irmão, na Bíblia que não se cumpriram ainda. Uma delas é essa aqui. Porque nós lembramos, Israel se dividiu, né? Em que momento da história? Quando Salomão fez o mal diante do Senhor, então Deus castiga ele. Não é na geração, no reinado dele por causa do amor a Davi, mas seu filho Jeroboão. Esse sim. Sim. Aí Deus castiga ele, dividindo o povo, causa essa ruptura de Israel. 12 por um lado, que vão com Roboão, e duas tribos que vão com Jeroboão. Então você tem essa divisão ali, né? Não tem? Sim. E em Ezequiel vai mostrar, se você lê na história, Israel nunca mais voltou a se unir com Judá. Nunca mais. Porque no meio do caminho era a troca de. Lembra que primeira de reis, segunda de reis, Números vai falar sobre esses reis, né? Um de Israel, outro de Judá. E vai nesse paralelo assim, né? Até teve um momento que fizeram aliança Josafá e como que chamava aquele lá? Acabe. Ali lembrou, Acabe. Acabe, né? Então ficou meio até parentela entre eles, mas não tinha aquela. Um só rei não tinha. Olha o que fala aqui. Esse aqui é o 37, 21, 28. Disse-lhe, pois, não sei se o irmão Amaury pode ler. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Impressionante, né, irmão? Então aqui Impressionante. você tem uma profecia que não se cumpriu. Que significa isso que não se cumpriu? Significa que Israel vai ser para o futuro isso aí. Quando Sim, que não terá duas nações só? Só no quando reino, sorteia. Ele vai ser o rei sobre todos. Se você ler mais é, embaixo, reino fala milenar, né, irmão? exatamente no reino milenial. Então, isso se cumpre só na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, olha que Oséias também é um paralelo daquele versículo lá. Só que tem alguns irmãos que interpretam isso de trazendo é, para quando eles voltaram do cativeiro de Babilônia.
Então, eles, dentro da perspectiva, porque Oseias está dentro desse quadro. Olha o versículo 10 do capítulo 1. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não poder medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia, vós não sois povo, se lhe dirá, vós sois os filhos de Deus vivo. E os filhos de Judá, olha, e os filhos de Israel, faz distinção. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Quer dizer, irmão, isso aqui, embora era a restauração do cativeiro de Babilônia, ainda não era o cumprimento do que haveria de acontecer. Por isso Sim, que muitos irmãos se confundem, como dizer que você cumpriu ali. Mas, irmão, olha Mateus 24:31, que nós já lemos, né? Mas você tem que entender dentro dessa perspectiva. Apocalipse 14:1, Mateus 24:31. E esse é o último versículo que leu, Zacarias 14:16 e 17. Todos os restantes de todas as nações vieram contra Jerusalém, subiram do ano em ano para, ó, todos os restantes de todas as nações que viram contra Jerusalém. Quando foi isso? Foi no momento da Armagedão, porque aqui o sim, contexto é esse. Armagedão se junta todos os, vamos falar assim, das as nações do norte para destruir Israel. E ali no monte o Senhor desce, coloca seus pés e livra Israel daquela mortandade, vamos falar assim. Ele aparece para os sim. seus aqui. Essa é a redenção. Quem são esses que vieram contra eles? São os ímpios, aqueles que tinham marca da besta, que Deus pisa o lagar, vem a ceifa e destrói todos eles. Mas ele não era na totalidade das nações. Por isso que você tem que ver que o restante dos que foram a pelejar, que ficaram em casa, vamos falar assim, que não participaram daquela ceifa, né? Ou aquele pisar do lagar, todos os Sim, restantes, olha o versículo, todos os restantes das nações que vieram contra Jerusalém. Os restantes, tá vendo? sim. Quem são os restantes? São os que vão entrar no reino, dependendo nessa separação de ovelha e cabrito. Essa é a linha, irmão. Entendi. Muito forte. Forte, né? Mas tá bom, vamos continuando, né, irmãos? Eu acho que foi bastante conteúdo, né? É, mas ele deu uma base boa, né, irmão? Porque sempre, na hora que falava desses 144 mil, sempre a gente ficava meio desfocado, mas aí que começa a trazer na hora que fala do remanescente que serão salvos, ela dá um posicionamento Dá, bem, ela divide, até fica mais fácil de entender o que o irmão falou verdade, sobre Jerusalém, ela aí você entende a parte de Jerusalém que ela vai fazer uma aliança com o verdade. anticristo. Porque senão você fala, ué, não pode Não fazer pode. aliança. A aliança, a grande parte é igual àqueles que rejeitaram o Senhor Mesma coisa. naquela época, né? Verdade. Então, o que acontece? O remanescente, que o Senhor sabe que o remanescente vão ser aqueles que creram no Senhor. Amém. E eles vão ser guardados. Ali fala, eles não vão ser tocados, vão Não. ser selados, Sim. né? Que fala ali Fora do alcance da serpente. fora do alcance da serpente. Então, muito, muito bom, irmão. Eu acredito que. Ó, isso é aquele. Eu acho que vai dar muito mais base agora, irmão Vitor, Sim. para quando a gente for estudar o contexto de Apocalipse, eu acredito que nós vamos entrar com mais profundidade, Vai. né? Sim. Porque deu para entender bem, bem, bem assim, tranquilo sobre a maneira que o Senhor está guardando. Aí você vê a estratégia, é uma estratégia de guerra. Verdade. Como que vai ser depois da grande tribulação? O reino milenar, como que esses vão ser o povo que você vê que não fala que esses daqui ressuscitaram e foram ao terceiro céu, encontro com o Senhor. Fala da nação que vai ficar na terra, né, irmão? Verdade. Então, eu acredito assim que o desdobramento
A gente, como se diz, é uma matéria para a gente ficar dias, né? É Dias nesse verdade, ponto, né? é verdade. Mas eu acho que até é um ponto bom aí para falar depois, alguma coisa, sobre essa Babilônia. Isso, Porque, de repente, a gente tende a não falar Babilônia, é, a Babilônia religiosa, a Babilônia material, mas nesse momento, essa aliança de Israel com o anticristo, porque senão como que vai assentar lá no tabernáculo o exatamente. Não anticristo? tem Tem sentido, que né? ter tem sentido, tem que ter uma assinatura, tem que ter um Exatamente. tratado de paz ali. Você vê Verdade. esse tratado de paz? Aí, por isso que vai confundir, irmão. Confunde Por isso muito. que como que vai confundir se possível fosse, confundiria até os escolhidos. Eu sou escolhido. Porque, poxa, sentou lá, tá lá no templo, né? E vão estar Então, proclamando. Lembra que vai ter o apoio do anticristo, do falso profeta também, né? é o É, falso profeta. E quer dizer, como se diz, vai ser bem nesse. Pelo que a gente vê, esse processo seria na metade da grande tribulação, né, irmão? sim, exatamente. Tanto Seria que, como se. Não tem o reino. Fala que teria esse primeira metade seria paz e prosperidade, sim, seria né? mesmo. Então, e essa aliança, como que você faz uma aliança com um falso profeta, o anticristo? Quando você realmente ainda não está enxergando a Sim, verdade do evangelho, exatamente. entendeu? E ele vai quebrar a aliança depois, né? Aí começa a grande perseguição e se A volta grande perseguição. contra a Babilônia aí. E E volta contra a Babilônia. que são aqueles. Porque Deus vai aproveitar tudo isso para julgar também aqueles, sabe, irmão? Porque o É, próprio Satanás vai romper contra eles também. É sim. impressionante isso aí. Eu acredito que aí vai mostrar realmente o remanescente, né? Porque os escolhidos. Porque o que Exatamente. vai acontecer? Vai ser uma rebelião. E outra coisa também traz aí até aqui, ó, fala agora veio a salvação, né? O capítulo Sim. 12 ali. Isso. 12, versículo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, né? Aí fala realmente da perseguição, né, dos cristãos que estiveram na grande tribulação. Verdade. Padeceram pelo evangelho, padeceram pelo testemunho que deram, né, irmãos? É impressionante, hein? Né? Ainda fala aqui, ó, ainda o final aqui, por isso festejais, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, Sim, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Né? sim. Muito, muito bom, né? Eu acho que para mim hoje abriu um pouco mais meus olhos, porque eu sempre ficava meio assim na hora que falava desses coisas, e eu achei muito rica, porque essa correlação que busca lá, daquela que nós lemos lá em Ezequiel, né? Sim. Ezequiel, né? Aqui é o 37. Ela fica muito clara, porque você já viu falar de união É, do norte e do sul? não, não Essa viu. união a gente nunca viu, a gente só vem Nunca falar viu de isso aí. briga, É, né? De diáspora, de briga, mas ali fala da união, que porque aí se torna um reino só, irmão, é verdade, mano. Só né? ali que vai Por poder isso se que cumprir essa profecia, né? Vamos falar, né? então dá para entender. Não dá para cumprir isso na grande tribulação, Não. que vai ser o remanescente e vai ser o posicionamento daqueles que creram no Senhor, vamos falar, os escolhidos, vamos falar, os israelenses escolhidos, né? Os judeus escolhidos nesse ponto, Sim, que vão reinar na grande tribulação, no reino milenar. sim, Então daí fica bem claro, né? Muito, verdade. muito bom. Para mim, e eu fiquei muito impressionado aí com a retirada dos dois nomes, É irmãos. impressionante, né? A respeito, Dan e Manassés, né? E Manassés. É Então, Efraim, e foi muito. Efraim, Efraim, Não, Dan e Efraim, Efraim. né? É. Manassés fica no Então lugar ali, né? mostra, e você vê que isso é um pano de fundo muito rico, porque você poderia falar, ué, mas tá faltando esses dois nomes. Não faltando esses dois, não. E E a outra ordem coisa, é irmão, diferente, né? e aí ela nos joga lá para Primeira Reis, quando há a queda de Salomão, ali
tem um julgamento. Ele Tem. não julgou, falou: eu vou preservar uma tribo para vocês, Sim. e por causa de Davi, do Por seu causa pai da vida. Davi. Porque ali começa, irmão, o grande problema vamos falar, a grande queda de Israel começa realmente nessa Idolatria. situação. Sim. É impressionante. Em 1 Reis, ali 14, que vai para frente, né? Fala de Jeroboão, e depois acaba assim, e o Senhor preservou uma tribo por causa do seu pai, Davi, que sempre. Então, o que que eu vi? Que o Senhor guarda a aliança, irmão, de Guarda. geração em geração. E também é o seguinte, essa situação de idolatria foi uma situação que realmente se paga um preço muito alto, como pagou, né, Israel em todo esse tempo, né? Verdade. Cativo da Babilônia, próprio como se saindo de Israel não, do Egito, né? Você vai ver o caminhar é muito rico, né? Mostra que o Senhor sempre está julgando, trazendo a misericórdia, mas julgando, né? Julgado. Você pode notar que sempre tem um julgamento. Sim. Porque eu fiquei impressionado esse dia, eu vi uma mensagem que para eles saírem, é, é, eles não precisavam vagar 40 anos pelo deserto. 1 ano e meio chegaria até para atravessar a parte. Mas o que que acontece? Nesse ponto, pela incredulidade, pela idolatria, ficaram 40 anos vagando no deserto. Verdade. Impressionante, hein? Muito bom, irmão. Deus Muito bom. lida muito fortemente com questão de idolatria, né? O Senhor é categórico ali, né? Não tolera mesmo, né? Lembra lá no deserto, né? Que levantaram aquele becerro, o Senhor eliminou todos eles, né? Mandou tirar a espada, né? Moisés falou: quem estiver do lado do Senhor, mata esse irmão. E é uma coisa forte, né? Amém. Tá fechado, Maurício. Você ia falar Opa, alguma muito coisa? forte. Eu acabei fechando. Ah, tá. Eu vou desenvolver, trabalhar com os textos, irmãos, porque eu confesso que eu tenho bem pouco conhecimento desse quadro, né? Sim, Então eu preciso, até para poder absorver melhor, eu anotei todos os textos, tudo, procurar conhecer mais os textos, né, na sua íntegra, sim. para Dentro do contexto. poder ter um contexto um pouco maior. Então, Muito bom. eu não vou aqui falar alguma coisa a respeito, porque eu não tenho propriedade para isso. Então Sim, não acho correto falar. tá muito bom. Amém. Amém. Irmãos, eu queria recordar sobre um fato que é, está falando sobre 144.000 e esquecemos de falar sobre uma palavra que vai caber muito nesse futuro, que é a palavra fé. Nós vamos ter que ter muita fé para nós alcançarmos essa promessa de Deus nas nossas vidas. Amém. Porque lá na frente ninguém vai poder lutar contra Satanás. Somente Cristo vai poder derrotar ele. E lá nós vamos ser atormentados, nós vamos ser judiados, mas se nós permanecermos firmes na fé em Amém. Cristo Jesus, Amém. as bênçãos de Deus vão nos alcançar no meio de toda essa tribulação que nós Verdade. estivermos passando, né? As bênçãos de Deus nos alcançarão, como diz no Velho Testamento, e se ouvires a minha voz e obedeceres a minha voz, essas bênçãos lhe alcançarão, né? Sim, Mas chegará esse tempo, né? Como disse o irmão, que chegará esse tempo da tribulação, que nada poderá escapar dessa tribulação, né? E Satanás vai estar governando o mundo e vai preparar várias armadilhas para os irmãos. E aqueles que permanecerem em Cristo, aquele que permanecer na fé,
Muitas vezes permanecer na fé seria um caso que nós não teríamos aonde nos apoiarmos, aonde nos escondermos, aonde nós fugirmos, aonde nós buscarmos comida e não vamos encontrar. Então, mas pela fé, crendo em Jesus Cristo, ele não poderá nos tocar, ele não poderá fazer mal para nós, porque a promessa é para aqueles que crê, a promessa é para aqueles que permanecem em Cristo, né? Sim, E como que nós vamos permanecer em Cristo no meio da tribulação, no meio de uma situação difícil? Só pela fé, né? Só pela verdade. fé. E nós precisamos colocar isso em pauta, né? Amém. Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sim, Então nós precisamos nos abastecer dessa fé e vivermos essa fé. Tudo isso que o irmão disse vai acontecer, mas se nós tivermos fé, cremos, permanecermos em Cristo, Ele nos livrará de todas as armações do diabo. Essa é a verdade. minha posição hoje. Amém, irmão. Eu acho interessante dentro dessa fala que realmente o que vai nos guardar é conhecer as Escrituras, porque aí você vai reconhecer o tempo e os acontecimentos da época, se estivermos vivos nesse período, né? Verdade. Então, por isso que é bom estar sempre, temos que ser um soldado que realmente foi arregimentado, né? E que Alimentando. realmente não tem um olhar, um outro olhar a não ser prestar serviço ao seu Deus, né? Seu coronel, vamos dizer assim, como Sim, soldado e falando em hierarquia, assim, né? Militar. Porque se você não tiver a palavra e não conhecer a palavra, no tempo e na época você não vai perceber essas coisas dessa forma. não. Porque as coisas vão ser introduzidas no mundo de uma forma muito sutil. Vai ser igual a evolução, vai ser cada passo você vai passando por esse passo e aquilo vai ser normal os acontecimentos, né? Então, para quem está abastecido da palavra e conhece o Evangelho e está preparado para uma época dessa, vai saber interpretar o que está acontecendo. Muito bom. Porque os irmãos aqui, que está falando no futuro, aqui em Apocalipse 12, verso 10, esses irmãos sofreram todo o dano. Sim, E mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. Então, é assim, vai ser fulminado, se tiver que ser fulminado. Mas o que que ele guardou? Guardou o que o irmão Ronaldo está falando, guardou a fé, guardou amém. a palavra, viveu para Deus, né? Então, isso é o que tem que ficar no nosso coração, né? Sempre. E o interessante é que a gente já vive num mundo que se a gente olha para algumas coisas como crente, a gente acha, isso não tem nada demais, eu fazer isso ou fazer aquilo. Isso aí já pode ser um ar de engano do nosso coração, né? Verdade. Porque tudo que na verdade nos desvia do Senhor traz um dano para nós. Então, hoje já é vou dizer assim, um protótipo do amanhã. Verdade. Então, se você está preparado hoje, você vai estar preparado naquele dia também. Agora, se você não estiver preparado hoje, você não vai aproveitar nem aquilo que o Senhor preparou para você, porque se você morrer e você não tiver preparado dentro dessa ótica, né, da fé, de ter guardado a fé, você já não vai estar com o Senhor, já é um dano, né? Agora, se você estiver preparado hoje e morrer hoje, não tem problema também. Não. Você dorme com o Senhor. Então, por isso que as escrituras é muito importante para o crente. Amém. Porque só Amém. ela vai dar direção para o crente e o crente vai saber enxergar o que está acontecendo. Amém. Por que que, por exemplo, o povo no deserto não tirou a leitura correta? E sempre foi um povo que judiou, que falava contra Moisés. Não era contra Moisés, era contra Deus. Por quê? Porque não tava observando o desenho, o caminho que o Senhor estava traçando para eles e o objetivo e aonde eles iam alcançar. Por isso que morreu todo mundo, não entrou na boa terra. Porque era uma geração que não dava crédito àquilo que Deus falava. Então, eu acho que a lição para nós sempre vai ser essa, né? Conhecer
a verdade, e a própria verdade vai te libertar dos Amém. acontecimentos. Você vai Amém. estar guardado pela palavra, né? Amém. Então é por isso que é maravilhosa a palavra. Então, Glória eu a quero Deus. até conhecer mais esse texto, eu estou me aplicando mais ali nas escrituras, no tempo que eu fui só um ouvinte e fui negligente nesse aspecto de não ir para as escrituras e me aprofundar e me alimentar, né? Então traz um dano. Mas graças a Deus que hoje o Senhor está dando a oportunidade e eu estou me aprofundando. Então, aos poucos, eu estou Amém. conhecendo mais o Velho Testamento, coisa que eu nunca dei importância Eita, que bom, para irmão. falar a verdade, né? Eu achava que o Exatamente. importante era conhecer o Novo Testamento só, porque o que valia era a Nova Aliança. Mas não é assim. A própria Escritura fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus e toda ela é útil para o ensino, né? Amém. Para a correção, para a repreensão e para a educação da justiça. Então é assim, irmão. Agora eu estou remindo o tempo, né? Vamos Amém. dizer assim. Viu, irmão Faganelli? Foi muito bom você ter colocado isso, que eu acho que é uma complementação. Você sabe, como eu vejo, a abordagem do irmão Vitor foi maravilhosa. Como se diz, mas a refeição ainda é grande, né? Ela precisa ser esmiuçada. Mas uma coisa que eu acho que é importante é igual a gente quando vai estudar, assim, estou dando noção bem simplista, quando a gente vai estudar para um vestibular ou para uma prova. A gente tem que ver o contexto geral para depois ir entrando e se aprofundando. Que é Sim. muito bom quando a gente começa a enxergar isso, o que é a plenitude dos gentios, o tempo que vai entrar a grande tribulação, o remanescente, o que acontece? Você não atropela de ler um Ezequiel desse e achar que essa coisa vai ser cumprida agora. Isso. Você consegue enxergar os tempos de uma maneira correta, segundo a Escritura. Né? Até o negócio do filho varão, hein, né, irmão? Quantas coisas que se ouviam totalmente fora do contexto. Então, o que eu acho, assim, o sentimento, tá certo que nós estamos desenvolvendo ainda, vai falar sobre eclésia, sobre igreja, mas o que acontece? Eu acredito, irmão, que nós vamos um pouco mais maduro para ouvir toda a base do Apocalipse, né? Porque Verdade. lá no passado nós estudamos. Mas tivemos focos assim que não estava dentro do contexto. Mas o Sim. Senhor agora trouxe mais revelação. E Amém. acredito que esse spoiler, viu, irmão, que foi dado, dá para enxergar um pouco mais, né? E Verdade. tem muita coisa para fazer um link aí, né? Já que Sim, você falou de Israel relacionado à Babilônia, soa meio pesado, mas é um pano de fundo. Você tem que exatamente. explicar por quê. Isso daqui que vai ser aliança, que vai ser É, com o anticristo. Ninguém faz uma aliança se a Babilônia não estiver assentada dentro da pessoa, né? exatamente. Então, eu achei que foi muito bom, viu, irmão? E olha, foi um conhecimento grande da palavra aí, né? E eu vi e eu senti dentro do meu coração que não houve um atropelar. É que o volume de informação é muito grande. Eu Grande. acho que eu acho que o Senhor pode. Eu fiquei contente porque me trouxe alguma clareza. Eu sempre ficava curioso, eu falava, Vitor, irmão, a gente precisa uma hora se falar desses 144 mil, que ainda tá para mim, ainda tô. Mas hoje eu consegui, pelo aquilo que o Senhor tem trazido, a enxergar esse. Ó, eu vou falar até uma palavra melhor. A perfeição do plano estratégico de Que Deus coisa, né? dele, Impressionante. olha, você vê Romanos 9, 10, 11, aí você começa a enxergar o que é enxertado, esse remanescente vão ser enxertados. Irmão, nós somos oliveira brava, nós somos ramos, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E aí o que acontece? Quanto mais esses ramos que são naturais, quando o Senhor enxertar. Então, é muito lindo. Você começa a ver Romanos 9, 10, 11, a promessa para Israel, aí o trabalhar do Senhor. A paciência, irmão. Olha lá a paciência. Nós não temos essa paciência é só o Verdade. Senhor. Olha, desde quantos anos tem que trazido desde José do Egito, de Moisés e toda a promessa e todas essas coisas, nós falamos até a própria situação de Salomão, Sim. essa diáspora, essa queda, rapaz,
Tanto eu falo, Senhor, muito obrigado pela sua misericórdia. E eu vejo sua Amém. misericórdia conosco, né? Para trazer essa riqueza. Então, para mim, eu fico assim, com uma base para poder entrar na palavra, né? Amém. Para poder linkar tudo isso, a gente vai desenvolver com muito mais profundidade. E o Sim. Senhor vai dar cada dia mais discernimento para todos nós, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito bom. E, inclusive, depois pode ouvir mais a mesma mensagem para tirar aqueles pontos que ficaram, talvez, muito mais complicado, né? E se Sim, algum irmão tiver dúvida, depois nós podemos desenvolver especificamente isso. Porque, por exemplo, como muito o irmão bom. falou, né? Aquele da Grande Babilônia, capítulo 18, como encaixar esse capítulo 18 com o episódio de que Satanás vai perseguir agora a Grande Babilônia? Que é Sim, Israel, aquela Israel atual, que não é espiritual. Aquela espiritual que é o é isso, remanescente, isso daí. Isso é, foi muito bom, isso me exa- tocou muito. exatamente. Então, como encaixar isso? E é muito tranquilo. Inclusive, nós Entendi, desenvolvimos um tempo atrás com um grupo de irmãos que eles pediram isso aí, né? E não foi impressionante. entendi. Eu fiquei impressionado com isso, como em que Deus, na sua, como diz, estratégia, né? Que o irmão usou essa frase, do final dos tempos, como que ele vai desenvolver? É impressionante, irmão. É Porque o impressionante. grande dia e terrível dia do Senhor é para os ímpios. Mas o grande e dia e glorioso dia do Senhor é para os justos. Amém. Que coisa impressionante. Aleluia. Eu, Glória a eu fiquei Deus. muito feliz, irmão. Sabe quando você fala, é um tema que o Faganelli falou. Ainda eu estou muito raso, como um aluno raso ainda, mas pelo menos eu estou enxergando o espólio da onde eu consigo buscar o encaixe daquilo que o Senhor já me deu de revelação pela misericórdia, que a gente já tinha estudado, né? Muito anos, fazendo 2 anos e depois coisa. Mas agora começa a dar uma clareza e esses pontos vai ficar melhor. Quando a gente voltar a ler, eu acredito que ela vai trazer essa Bom, sensibilidade muito maior, né? Sou verdade. muito grato ao Senhor por isso, que o Senhor Amém. nos tem. Eu acredito que quando chegar lá que o irmão Weber falar que for linkar tudo junto e fazer o estudo para valer que nós paramos naquele momento, vai ficar muito bom, hein? Vai, com Né? certeza. Muito bom. Vai ser muita comida, vai ser muita Vai. comida. É, só Mas tá aqui bom, tem meus bastante, irmãos. viu? Amém. Ó, Só aqui Beleza. tem irmãos, muita coisa. é, eu vou deixar um abraço para os irmãos, que eu vou ter Amém. que falar com uma reunião do advogado agora, e que eu estou no finalzinho do processo, Tá mas eu vou bom. deixar um abraço para os irmãos. Tá bom, amado Um irmão. abraço, irmão. Deus abençoe. Outro. Até Amém. quarta-feira. Aí, fica tranquilo, tá bom? Abraço, irmão. Amém. Também vou ficando por aqui. Tá bom, Deixar meu irmão. abraço para você, irmão. Um abraço para a irmã também. Tá bom. E aí nós nos Abraço. vemos na quinta. Isso aqui eu tenho muito que trabalhar ainda, tá, Tá irmão? bom. Porque eu sou muito, eu não tenho conhecimento de nada disso, né? Muito cru, muito superficial nisso aqui. Então Tá bom. precisa conhecer os textos, conhecer a história, e aí eu vou começar a me localizar mais dentro do assunto que foi desenvolvido, Verdade. Tá bom, tá meu amado bom? irmão. Obrigado, irmão. Deus abençoe, irmão. Boa noite Abração. para você. Tchau, tchau. Tchau, irmão. Abraço, irmã. Tchau, tchau. Um abraço nas meninas, viu? Tá bom, obrigado, irmão. Será transmitido. Tá bom, Obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.